Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos a mais um vídeo, pela graça de Deus, mas primeiro vamos nos encomendar a Ele, pedindo a Ele que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que a Tua luz possa penetrar no mais íntimo dos nossos corações e nas nossas mentes, para que possamos aprender e pregar aquilo que o Senhor nos ensinou, e para que o Teu nome seja conhecido em todos os lugares, em todos os cantos da terra, como nosso Senhor Jesus Cristo pediu. Que o Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Estamos, com a graça de Deus, iniciando mais um estudo do Catecismo da Igreja. A nossa fé de 2000 anos está aqui. Graças a Deus, a Igreja deixou para nós aqui no Catecismo toda a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos está aqui no Catecismo, ok? Então, gente, nós estamos estudando os 7 sacramentos. Na aula passada, nós começamos o 6º sacramento, que é o sacramento da ordem. Já estudamos batismo, crisma, eucaristia, confissão e unção dos enfermos. 5 sacramentos. Agora faltam 2. E na aula passada nós começamos o sacramento da ordem, que nós vimos na aula passada, que são sacramentos de serviço a Deus e à Igreja. Ok? Então temos o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, com a graça de Deus, vamos abrir aí o nosso catecismo para a gente continuar esse estudo do sacramento da ordem. A página é 421. Quem tem o catecismo amarelinho, quiser me acompanhar, página 421. O título é Por que o nome Sacramento da Ordem? Esse é o título. E o parágrafo é 1537. Repetindo, página 421. Título, Por que o nome Sacramento da Ordem? E parágrafo 1537, 1537. Vamos ver aí o que o Catecismo nos ensina e a gente vai conversando e explicando, tá bom? A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Então, por isso que é ordenação. Quem recebe o sacramento da ordem, ele é ordenado. Ok? Diácono, padre, presbítero e bispo. Então ele recebe uma ordenação. Por isso que vem de sacramento da ordem. Ok? Então isso vem lá do Império Romano, que eles ordenavam lá os vamos dizer, os soldados, né, os reis. Então, a Igreja, quando cristianizou os pagãos, a Igreja pegou muita coisa para o cristianismo, tá bom? Então, ela nem tudo era ruim naquilo que os pagãos faziam. Então, a Igreja pegou muito, não é? E cristianizou, tá? Por exemplo, a estola do padre era o quê? Era a estola que o senador romano usava. Só que agora tem uma cruz na estola. Então, é o poder do sacerdote que Jesus Cristo deu para ele, de perdoar pecados. Ok? Então, gente, tudo tem que ter uma conotação cristã. Ok? Então, todo aquele que é ordenado, ok? Ele pertence ao clero, à hierarquia da Igreja. Designa a integração num
ordo, tá aí entre aspas, tá? Ordo vem de ortodoxia, tá bom? Quer dizer ordem. Ortodoxia quer dizer ordem na igreja. Então, na igreja católica tem que ter uma ordenação. Para você fazer parte da hierarquia, você tem que ser ordenado. Se você não for ordenado, aí você é um leigo. Por exemplo, eu estou aqui ensinando, mas eu sou um leigo. Por quê? Porque eu não recebi uma ordenação, nem de diácono, nem de padre, nem de bispo. Eu posso ensinar? Posso, em nome da igreja. Mas eu sou um leigo. E eu devo ensinar em obediência à hierarquia. Por quê? Porque eu não fui ordenado, mas eles foram. Então quem é ordenado recebe um poder sagrado que nós leigos não temos. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Qual é o poder que o sacerdote recebe, o diácono, o bispo, que nós leigos não recebemos. Ok? Então isso tudo nós vamos explicar. Na igreja há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, olha aí, tá vendo, gente? Hebreus capítulo 5, versículo 6, Hebreus capítulo 7, versículo 11 e o Salmo 110, versículo 4. Então, olha só o que o catecismo está dizendo. Na igreja há corpos constituídos, ou seja, aqueles que são ordenados. Ok? Que a tradição, assim como, tá? Na Sagrada Escritura, então, da onde que a igreja tira a sua doutrina dos sacramentos? Da tradição e da Sagrada Escritura. Não só da Sagrada Escritura. É isso daí que houve aquela briga com Lutero na Reforma Protestante. Lutero ficou só com a Bíblia. Desprezou a tradição e desprezou o magistério. Não tem mais tradição, não tem mais magistério, só tem a Bíblia. A igreja falou, não senhor, claro que não. Então a igreja ela vai pela Bíblia e pela tradição, que também é uma revelação, só que não foi escrito. Jesus não escreveu nada. Os apóstolos começaram a escrever o Novo Testamento 30 anos depois. Só foram terminar lá no ano 100, que foi o Apocalipse. Então a igreja já pregava oralmente. Isso é o quê? É a tradição, é aquilo que não foi escrito. Por isso que nós não podemos ficar só naquilo que foi escrito. Porque tem muita coisa que Jesus fez e ensinou que não foi escrito. Por isso que a igreja sempre insiste nisso. Ok? Infelizmente, né, o Lutero veio com essa somente a Bíblia. Mas isso aí você não acha em nenhum texto bíblico isso. Nenhum. Não adianta os nossos irmãos protestantes ficarem bravos. Não adianta. Você não acha isso na Sagrada Escritura. Eles usam lá um texto de Gálatas lá, Gálatas 1, né? Mas não tem nada a ver, interpretação toda errada. São Paulo diz bem claro na carta aos Tessalonicenses: a pregação da igreja foi oral e depois escrita, ou seja, tradição e Bíblia. Não é somente a Bíblia, tradição e Bíblia, os dois. Então aqui o catecismo reforça isso, tá? Então os 7 sacramentos, o fundamento deles está na Bíblia, mas vem da tradição. Por exemplo, na Bíblia não está escrito que os sacramentos são 7. Como é que a igreja sabe que é 7? Pela tradição. Mas tem batismo, tem Eucaristia, tem todos os 7 sacramentos tem na Bíblia. Mas como é que a igreja sabe que são 7? Não é 8, nem 10, nem 15, nem 6, nem 1. Isso não está na Bíblia. Você pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Como é que a igreja católica sabe que são 7 sacramentos? Pela tradição. Isso não está escrito na Bíblia. Então a igreja católica não vai somente pela Bíblia. Então tem muita coisa, muita doutrina que não está na Bíblia. Assunção de Nossa Senhora não está na Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora estava viva. Como é que ia falar da Assunção de Maria ao céu? Mas está na tradição da igreja. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa que Jesus fez que não foi escrita. Dos 12 aos 30 anos.
Só sabemos que Jesus trabalhou como carpinteiro, mais nada, mas ninguém sabe mais nada. Por quê? Não sabemos. Então, gente, não podemos ficar presos só àquilo que foi escrito. Por isso o catecismo insiste. Tradição e Sagrada Escritura, as duas juntas. Ok? Chama desde os tempos primitivos de Texeis. Em grego, não vou falar. Nossa, que palavra difícil. Se pronuncia em grego taxis. Tá? Eu estou lendo o que está aqui, tá, gente? Mas eu não falo grego. Então vocês me desculpem, ok? Está no catecismo aí, parágrafo 1537. De ordines, em latim. Aí já está mais fácil, né? Lembrando que eram as línguas que eram faladas no começo da igreja, né? O hebraico, aramaico, grego e depois o latim, ok? Por exemplo, a liturgia fala do Ordo Episcoporum, ordem dos bispos, do Ordo Presbyterorum, ordem dos presbíteros, e Ordo Diaconorum, ordem dos diáconos. Preferi falar em português, era melhor, né? Então, gente, tá vendo? Essa é a hierarquia da igreja: bispos, padres e diáconos, tá vendo? Vou repetir: ordem dos bispos, tem a palavra lá em latim que eu não vou ler, ordem dos presbíteros, que são os padres, e ordem dos diáconos. Então, essa é a hierarquia da igreja, é o sacramento da ordem, ok? Outros grupos recebem também este nome de ordo: os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas e etc. Tá? Mas só que esses não fazem parte do sacramento da ordem, tá? Os catecúmenos é aqueles que se preparam para o batismo, tá? Aqueles que se preparam para o batismo, para a crisma, para a primeira comunhão, a gente chama de catecúmenos, ok? As virgens, porque as virgens se consagravam a Deus. Muitas virgens na história da igreja se consagravam a Deus por causa de Nossa Senhora. Então nós tivemos muitas santas que se consagraram a Deus. Nós sabemos disso, ok? As freiras, né, que eu já falei que elas fazem um voto a Deus, mas elas não recebem o sacramento. Os esposos, por quê? Por causa do sacramento do matrimônio. Não faz parte do sacramento da ordem, mas eles recebem, né, como se fosse, né, como se fosse é um sacramento, mas como se fosse vamos dizer assim, uma consagração muito, muito forte, né? Quando você vai se casar, você faz ali uma consagração diante de Deus, um juramento diante de Deus. Por isso que não pode haver separação. Não separe o homem que Deus uniu. Então a igreja não anula casamento. A igreja diz que aquele casamento não aconteceu. Porque se o casamento valeu, nem o Papa pode anular. Porque não separe o homem que Deus uniu. Se Deus uniu, não tem como desunir. Você pode até separar fisicamente, mas o vínculo continua. Por isso que a igreja não faz casamento de segunda união. Por quê? Porque a pessoa ainda é casada. Mas isso não é a nossa aula de hoje. Isso aí só quando a gente for falar sobre casamento. E também as viúvas. Por quê? Porque as viúvas também antigamente se consagravam a Deus. Santa Rita, por exemplo. Santa Rita ficou viúva, se consagrou a Deus. E muitas santas se consagraram a Deus, foram ser freiras depois que ficaram viúvas. Ok? Esse é o parágrafo 1537. Agora vamos para o parágrafo 1538. A integração em um desses corpos da igreja, tá vendo, gente? Quando a gente entra para a igreja pelo batismo, olha o que o catecismo está dizendo. Em um desses corpos da igreja. Então, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que é errado a gente falar, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Não tem como. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E pelo batismo nós fazemos parte. Não tem como sair da igreja, só se você abandonar a fé.
É o que a igreja chama de apostatar da fé. Aí você é um herege. Você pode até perder sua salvação. Um dos corpos da igreja era feita por um rito chamado ordinatio, ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Tá vendo, gente? Então, olha só como é que era uma coisa séria. Era um ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração. Então, todos os 7 sacramentos ele tem um rito. Todos os 7 sacramentos têm um rito. E se não for feito igualzinho ao rito ali, ele não acontece. Tá vendo? E nesse rito a pessoa se consagra a Deus. Todos os 7 sacramentos. Então, é como se você pertencesse a Deus. Pelo batismo, pela crisma. E todos os outros sacramentos. Unção dos enfermos. Todas. Tá? Você é como se fosse uma consagração a Deus. Hoje a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, presbíteros e diáconos. Então hoje é usado só para os sacramentos da ordem. Só para quem é ordenado. Bispo, padre e diácono. Ok? E que transcende uma simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere o dom do Espírito Santo que permite exercer um poder sagrado. Olha aí. Então, gente, o ordenado, ele tem um poder sagrado, ou seja, o poder não é dele. Então, quando o padre te perdoa, não é ele que está te perdoando. O poder foi dado a ele para te perdoar, mas o poder não é dele, vem de Deus. E você está perdoado. Quando o padre te batiza, é Cristo que te batiza. Quando o bispo te crisma, é Jesus que está te crismando. Quando o padre te casa, ou diácono, é Jesus quem está te casando. Entendeu? Então, é isso que a gente ainda não entendeu, não parou para pensar. É uma coisa muito séria, gente. E a gente leva o sacramento na brincadeira. Porque é o Espírito Santo que opera, é Deus que opera. O padre ali é só um instrumento. Mas é ele que recebe o poder sagrado. Tá? Por isso que eu falei que as mãos dele são ungidas com óleo para celebrar os sacramentos, os 7 sacramentos. Por isso que nós, leigos, não podemos celebrar a missa, por exemplo. Ninguém pode fazer consagração. Eu não tenho as mãos ungidas para consagrar, o padre tem. Então, quando o padre consagra, está consagrado. O pão se transforma no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Aí acontece o milagre da transubstanciação. Pelo poder de Jesus através do padre. Não é o padre que faz o milagre, é Cristo através do padre. Então, eu, leigo, não tenho esse poder. Então, se não tiver padre, não tem Eucaristia, não tem confissão, não tem unção dos enfermos. Entendeu? Que só pode vir do próprio Cristo. Acabei de explicar. Por meio de sua igreja. Tá vendo? Então, os sacramentos foram entregues à igreja católica apostólica romana. Não tem nenhuma outra religião e nenhuma outra igreja, nem nos nossos irmãos protestantes, com todo amor a eles. Ah, mas tem Eucaristia na igreja protestante. Lá não é Eucaristia. Para eles vale, mas não é Eucaristia. Lá é uma celebração, é uma memória da ceia que eles fazem. Eles recebem lá, né, a memória da ceia, mas não é o corpo e sangue de Cristo como nós temos. Por quê? Porque eles não têm padre. Para ter Eucaristia tem que ter padre. O pastor não foi ordenado, ele não foi ungido. Ele estudou, ele fez teologia, mas ele não foi ordenado. Para ter Eucaristia, para fazer consagração, tem que ser ordenado. Acabamos de ver. Pelo bispo. O padre é ordenado pelo bispo. O bispo vem dos apóstolos. Os apóstolos vêm de Cristo.
Lutero rompeu com a igreja, então os protestantes eles não têm sucessão apostólica. Então o pastor não pode consagrar. Por isso que lá não é Eucaristia. Lá é o quê? Lá é uma recordação da ceia. Mas não é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Tanto que eles não fazem adoração como nós fazemos. Outra coisa, o Lutero acreditava o quê? O Lutero acreditava que Jesus estava na hóstia só que naquele momento ali da celebração. Passou aquele momento ali, Jesus já não estava mais no pão nem no vinho. Isso é um absurdo. Como é que Jesus vai sair do pão e do vinho? Jesus não falou em nenhum momento isso na Bíblia, que ele vai estar só naquele momento ali, não. Ele falou, aliás, ele não falou que estaria ali, ele falou que é aquele pão e é aquele vinho. Entenderam? Então, gente, é um absurdo o que o Lutero falava, que Jesus só estava ali no momento da celebração e depois não está mais. Gente, isso é uma... Por isso que ele é um herege. É uma heresia muito grande. Entenderam? Então, só tem sacramentos na Igreja Católica. Ok? Como não tem também, por exemplo, casamento. Eu como católico, posso me casar numa igreja evangélica? Não posso. Porque lá não é sacramento. Lá é uma bênção que o pastor dá. Mas lá não é sacramento. Aqui não. Aqui é um sacramento. Então o católico não pode casar, por exemplo, numa igreja protestante. Entenderam? Então, gente, todos os 7 sacramentos foram entregues à igreja católica, apostólica, romana. Então, se você largar a igreja, você vai perder todos os 7 sacramentos. Todos. Então, eu citei aqui só 2. Mas todos os 7 sacramentos é somente na igreja católica. Não é que a igreja é melhor do que os outros. Não, não é. É que foi entregue por Jesus à igreja, aos apóstolos e seus sucessores. E veio até hoje. Pela tradição. Ok? É isso aí. A ordenação também é chamada consecratio. Palavra difícil, tá, gente? Por ser por a parte, uma investidura pelo próprio Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, é o próprio Cristo quem ordena um padre, um diácono ou um bispo para a sua igreja. A imposição das mãos, então esse é o gesto para ordenar um diácono, um padre e um bispo. Tem que impor as mãos e botar na cabeça da pessoa. Aí ela é ordenada, ok? A imposição das mãos do bispo, que é sucessor dos apóstolos, com a oração consagratória, ou seja, o bispo, vamos supor que ele vai ordenar um padre ou um diácono. Ele coloca a mão na cabeça da pessoa e ali faz uma oração de consagração. Então aquela pessoa ali agora é consagrado a Deus pelo sacramento da ordem. E ali ele vai fazer a oração de consagração, ok? Constitui o sinal visível desta consagração. Então, tudo tem que ter uma parte visível para demonstrar o invisível. O sacramento ele é invisível, mas tem que ter uma coisa visível. Então, no sacramento da ordem, o bispo impõe as mãos na cabeça do candidato, tá? Como eu já falei, derrama óleo nas mãos dele, ok? Entrega para ele o evangelho, porque ele vai proclamar a palavra de Deus, ele vai pregar a palavra, e ali o bispo vai fazer várias orações ali, e ali ele vai ter o poder sagrado. E ali ele vai poder fazer muitas coisas na igreja, que eu vou falar mais para frente. O que o diácono pode fazer, o que o padre pode fazer, o que o bispo pode fazer. Mais para frente nós vamos explicar tudo isso. Então, gente, isso é muito sério. É por isso que eu insisto tanto que esse pessoal aí fica falando mal de padre na internet. Ou do papa, ou de algum bispo. Gente, não quer dizer que eu concorde com tudo que eles falam, não. Tem muito padre aí que eu não concordo com muita coisa que eles falam. Por exemplo, eu já falei aqui. Tem padre que diz que o inferno não existe. Tem padre que diz, não é, que vai todo mundo para o céu. Que não existe pecado. Tá errado. Que não existe, que o demônio não existe. Então, gente, mas eu jamais vou falar mal de algum padre aqui, jamais. Vou deixar para Deus julgar.
Deus vai julgar ele. Se ele estiver ensinando errado, ele vai ser cobrado muito mais do que eu. Os bispos, a mesma coisa. Eu não concordo com tudo que os bispos falam. Outra coisa, isso é importante você entender. Você não pode discordar da igreja em questão de doutrina. Agora, política, ciência, física, química, você pode discordar. Principalmente política. A igreja não é para falar de política, mas se você vê um padre, um bispo falar de política, você não é obrigado a concordar com ele, não. Ele pode errar. O que você não pode discordar é da doutrina. Agora, se ele estiver pregando a doutrina correta. Acabei de falar aqui. Se um padre falar que o demônio não existe, eu tenho que concordar com ele? Claro que não. A igreja diz que existe. Ele está indo contra a igreja. Ele vai ser chamado a atenção. Com certeza vai ser chamado a atenção. Porque a igreja ensina há 2000 anos que o diabo existe, que o demônio existe. Então, eu tenho que concordar com o padre se ele estiver ensinando certo. Se ele estiver ensinando coisa errada, eu não sou obrigado eu posso e devo discordar. Agora, eu tenho que respeitar ele como padre. Eu não posso ficar achincalhando ele. É o que eu falei. Jesus manda fazer o quê? Correção fraterna. Se você tiver a oportunidade de chegar nesse padre, ter uma conversa com ele, padre, o senhor está ensinando errado, a Bíblia diz isso, o catecismo diz isso, vai lá e mostra. Aí se ele não quiser te ouvir, larga para lá. É o que eu falei, Deus vai julgar. Agora você não pode ficar falando mal dele. Por quê? Porque ele é ungido de Deus. Quem vai julgar ele é Deus. E Deus vai julgar ele muito mais severo do que eu. Porque ele tinha que estar ensinando coisa certa, está ensinando coisa errada. Então, gente, muito cuidado na hora de ficar falando mal de um sacerdote, de um diácono ou de um bispo. E principalmente o Santo Padre, o Papa. É o que mais eu vejo na internet. E não é só de pessoas de outras religiões, não. Até de católicos. Ah, eu sou católico, mas isso eu não aceito. Então você não é católico. Se você está discordando de uma coisa que o Papa está dizendo de doutrina, meu amigo, você não é católico. Você me perdoe de falar isso. Agora, se o Papa falar de política, ciência, química, física, biologia, você pode discordar dele. Sem problema, com respeito. Entendeu? Agora, de doutrina, isso aí não. Aí você não pode discordar dele. Ok? Então, esse é o parágrafo 1538. O 1539, ele vai falar do sacramento da ordem na economia da salvação. Ou seja, o que a história da salvação fala sobre esse sacramento. Todos os 7 sacramentos vieram do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já tinha algumas prefigurações dos sacramentos. Mas os 7 sacramentos vieram no Novo Testamento, com Jesus Cristo. Tá? Mas o catecismo ele sempre volta lá no Antigo Testamento, porque sempre tem alguma prefiguração dos 7 sacramentos. Ok? Então vamos lá. O sacerdócio na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Tinha sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdócio cristão não tinha. Mas tinha, por exemplo, o sacerdócio judeu, que já era uma prefiguração do sacerdócio cristão. Tanto que você vê que é muito parecido algumas coisas lá do Antigo Testamento com o Novo. Aqueles sacrifícios que eles faziam, as roupas, as vestes. É muito parecido os judeus, as celebrações dos judeus com as nossas. Até nas vestes mesmo, muito parecido. Então, quer dizer, já era uma prefiguração do Novo Testamento. Então é isso que o catecismo vai nos ensinar aqui agora. Parágrafo 1539 diz assim: o povo eleito, quem é o povo eleito no Antigo Testamento? Israel. Foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Nós estamos estudando isso aí, nós estamos estudando o Antigo Testamento, nós estamos estudando isso aí. Está lá em Isaías capítulo 61, versículo 6 também, se você quiser ler depois. Mas dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos, a de Levi, reservando-a para o serviço litúrgico.
Números capítulo 1, versículo 48 a 53. Depois você lê lá. Anote esses textos para você ler depois. Tá? Números capítulo 1, versículo 48 a 53. Tá vendo, gente? Das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para ser a tribo dos sacerdotes. Então já era uma prefiguração do sacerdócio cristão, onde Deus vai escolher de dentro do seu povo, da sua igreja, homens para serem o quê? Consagrados a Deus. Então o padre deixa de se casar para quê? Para viver para Deus, viver para o reino de Deus, para nós, que somos, né, as suas ovelhas, ok? Reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é a sua herança. Olha que coisa bonita. Josué capítulo 13, versículo 33. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Está lá em Êxodo capítulo 29, versículos de 1 a 30 e Levítico capítulo 8. Então, para ser ordenado sacerdote no Antigo Testamento, também tinha um ritual de consagração aos sacerdotes. Por isso que, não é claro que o nosso não é o mesmo rito, porque o deles é o sacerdócio judeu. O nosso não, o nosso é o sacerdócio cristão. Mas, assim como eles tinham um ritual, nós também temos um rito. É o que nós chamamos de ordenação sacerdotal, que é uma coisa extraordinária. Eu já falei aqui, gente. Se você nunca assistiu uma ordenação de um padre, assista. Deve ter aí na internet, procura aí. Ordenação sacerdotal. Veja que coisa mais linda, gente. Olha, eu vejo pela televisão, fico emocionado. Eu ainda quero ver pessoalmente, eu ainda não tive essa oportunidade. Mas ainda quero ver pessoalmente. Mas pela televisão é uma coisa linda. O padre, né, ele se prostra diante ali do altar ali. É como se ele tivesse morto. Né? Como se ele tivesse morrido para o mundo e se consagrando a Deus. É uma coisa extraordinária, espetacular. Uma ordenação de um sacerdote. É muito bonito. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Aí ele está falando do Antigo Testamento, tá? Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote oferecia a Deus um sacrifício. Hoje, claro que o padre não vai oferecer nenhum sacrifício, por quê? Porque quem já ofereceu esse sacrifício foi Jesus. Então o que o padre vai fazer? Ele vai presentificar o sacrifício de Cristo na Santa Missa. Não é repetição, é o mesmo sacrifício de Cristo que vai ser perpetuado no altar. Aí precisa do sacerdote, precisa do padre. Por isso que o padre tem que usar a vestimenta correta. O padre não pode celebrar a missa sem a batina. Quando o padre sobe ao altar, Cristo que está subindo o Calvário para ser imolado. Olha só. Tudo na celebração da missa tem um sentido. Por isso que eu falo. Tá? No dia que você entender isso, meu irmão, minha irmã, você não vai perder uma missa. Quando o padre sobe, ele está subindo o Calvário. Cristo está subindo o Calvário. Tá? Então, assim como no Antigo Testamento, o sacerdote oferecia a Deus, né, os nossos pecados, agora o padre ali não vai oferecer mais um sacrifício. O próprio Jesus, ele se oferece. Ele falou: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comeres dessa carne e beberes desse sangue, se recordará o quê? Esse sangue foi derramado para a remissão dos pecados de vocês. Só que essa memória não é lembrar uma coisa do passado, é tornar presente. Por isso que toda missa a gente celebra. Porque para Deus, gente, não existe tempo. Ah, mas o Calvário de Cristo foi há 2000 anos atrás. Quem disse isso? Para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. A Bíblia diz isso. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Para Deus não existe tempo nem espaço. O que para nós é passado, para Deus é presente. Deus é um instante que não passa. Para Deus tudo é presente. Gente, passado, presente e futuro é para nós que somos humanos.
Deus é o criador do tempo. O tempo não pode submeter a Deus. Deus está acima de tudo e de todos, inclusive do tempo, que é a criação dele. Quem criou o tempo? Deus. Então como é que Deus vai estar sujeito ao tempo? Então o que para nós foi passado, para Deus é presente. E é presentificado na missa. Gente, no dia que você entender isso, você vai ter uma outra visão do que é a missa. Agora o parágrafo 1540, gente. Instituído para anunciar a palavra de Deus. Por isso que o sacerdote recebe a Bíblia. Quando ele vai ser ordenado, ele recebe o Evangelho. Para quê? Para ele proclamar a palavra de Deus. A homilia, as pregações. Por isso que o padre na internet, ele tem, é o que eu acabei de falar, ele tem que falar aquilo que a igreja ensina, aquilo que está na palavra de Deus e na tradição. Então como é que o padre vai chegar falando que o demônio não existe se a Bíblia fala que ele existe? Então vamos rasgar a Bíblia. Gente, como é que pode um padre dizer que o demônio não existe? Se Jesus expulsou, não sei, o que mais tem no Evangelho é Jesus expulsando o demônio. Quem que tentou Jesus lá no deserto? Aquilo foi o quê? Foi um teatro, uma encenação? Gente, uma pessoa em sã consciência não pode ensinar isso, gente. Dizer que o demônio não existe. Fala mais de 300 vezes do demônio na Bíblia, no Antigo e no Novo. Quem que foi expulso do céu, meu Deus do céu? Por São Miguel lá e os anjos? Ah, não existe inferno. Gente, Jesus falou do inferno. Jesus contou aquela parábola do rico e Lázaro. Um estava no céu, outro estava no inferno. Aquele que fizer isso, isso e isso, não entrará no reino de Deus, será jogado no inferno. São Paulo diz isso várias vezes. Como é que não existe inferno? Então, gente, quando o padre recebe a palavra de Deus, é para ele proclamar a palavra, mas proclamar aquilo que a igreja ensina, que está nos 2000 anos da igreja. Ele não pode ensinar nada contrário, e nem eu. Eu não sou padre, mas eu não posso chegar aqui e falar que o demônio não existe, está errado. Gente, se eu falar alguma vez alguma asneira aqui, você pode ser o primeiro a me corrigir. Escreva aí para mim. Ó, você falou uma besteira. Como já aconteceu. Já aconteceu de eu falar uma coisa errada aqui, um irmão aí me corrigiu e eu agradeci ele. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Agora, eu tenho que pregar a verdade. Agora, se eu falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a igreja ensina, que está na Bíblia e na tradição, você pode ser o primeiro aí nos comentários a me chamar a atenção. Então, gente, o sacerdote, ele é entregue para ele a palavra de Deus, para ele proclamar. E para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração. Esse sacerdócio continua, não obstante impotente para operar a salvação. O que ele está dizendo? Quem que nos salva? É Cristo. Então o que o sacerdote faz? Ele tem que levar o povo para Deus, né? Orar, celebrar os sacramentos, tá? Agora, a salvação, quem traz é Jesus Cristo. Não é o padre que salva, não é o bispo que salva, não é o diácono que salva. Ele prega. Nós somos instrumentos, tá? Agora, a salvação é Cristo, tá? Então, por isso tem que se pregar o quê? Jesus Cristo, tá? Então, se não está se pregando Jesus Cristo, aí é o anticristo. O que São João fala? Quem é o anticristo? É aquele que prega contra Cristo. Aí é o anticristo. Aí pode ser diácono, padre, bispo e até papa. Eu nunca vi nenhum papa falar mal de Jesus. Eu nunca vi. Mas se algum dia ele falar alguma coisa contra Cristo, aí ele é um anticristo. Entendeu? Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar a santificação definitiva. Malaquias capítulo 2, versículos de 7 a 9, Hebreus capítulo 5, versículo 3, Hebreus 7, 27, 10, de 1 a 4. Aqui, gente, ele está falando também dos sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Porque os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam animais. Só que um animal era só uma prefiguração de Jesus Cristo.
o verdadeiro Cordeiro de Deus. Hoje já não tem mais sentido, nem os judeus, nem os cristãos, imolar animal. Por quê? Porque o Cordeiro já veio, Jesus Cristo já veio. Lembra lá de Abraão, quando ele foi matar Isaac? Ele sacrificou lá um cordeiro, por quê? Aquele cordeiro representava o próprio Jesus. Abraão não sacrificou seu filho, mas Deus sacrificou seu filho, Jesus. Então ele está dizendo aqui também que não podemos mais fazer sacrifício de animal. Nenhuma religião. Nem cristão, nem judeu, nem espírita, nem nenhuma religião, nem satanismo. Não pode haver consagração de animais mais. Por quê? Porque agora, quem é o cordeiro agora? É Cristo. O cordeiro, o carneiro, o coelho, o cachorro, o gato, agora não existe mais isso. Agora é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entendeu? Olha só, que só o sacrifício de Cristo deveria operar. Então, gente, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento é tudo só. Deus já disse isso. Eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque o sacrifício Jesus já fez. Entenderam? Então, esquece aquele sacrifício do Antigo Testamento. Não vale mais para nós. Por isso nós não podemos mais ficar presos ao Antigo Testamento. Tá vendo? Aquelas coisas ali do Antigo Testamento, tudo é para a época. Agora não, agora nós temos que viver o Novo Testamento. E eu estou dando aula de Antigo Testamento aqui, estou colocando isso. Muita coisa era para os judeus, era para aquela época. Agora não, agora nós temos que viver o Novo Testamento. Entendeu? Esse é o parágrafo 1540. Agora o 1541. Entretanto, a liturgia da igreja vê no sacerdócio de Araão, irmão de Moisés, porque Moisés era gago. Então ele não tinha o dom da fala. Então Deus escolheu o irmão dele, Araão, para que fosse sacerdote. Ok? Eu não aguento o Padre Léo imitando Moisés quando ele queria falar que o Moisés era gago, ele imitando Moisés. Imagine Moisés gago falando com Deus. Eu não sei fazer igual o Padre Léo fazia, mas é muito engraçado a gente ver ele imitando Moisés gago, falando com Deus. Mas Moisés era gago, está na Bíblia, ele tinha a língua presa. Entendeu? Então por isso que Deus escolheu o irmão dele, Araão, para ser sacerdote. No serviço dos levitas, que era a tribo dos sacerdotes, e na instituição aos 70 anciãos. Isso está lá em Números capítulo 11, versículo 24 e 25. Esses anciãos simbolizam hoje o quê? Os bispos. Ok? Prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Tá vendo? Assim, no rito latino, a igreja reza no prefácio consecratório da ordenação dos bispos. Olha que coisa linda! Quando um bispo é ordenado, qual é a oração que a igreja faz? Está aqui no catecismo. Vou ler para você. Deus, para ordenar um bispo, olha só. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração para consagrar um bispo. Por vossa palavra estabelecestes leis na igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão, não é só os judeus não, tá vendo? Dando-lhes chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros o vosso santuário. Olha que coisa bonita. Então, assim como no Antigo Testamento Deus escolheu aqueles sacerdotes, não é? Agora Deus vai escolher o quê? O bispo, que vai ser, né, igual ele falou aqui, os ministros do vosso santuário. O que é o santuário? Um lugar sagrado, a igreja. Na ordenação dos presbíteros, a igreja reza. Agora para ordenar um padre. Falei para ordenar um bispo. Agora para ordenar um padre. Olha o que a igreja reza. Assisti-nos, Senhor, Pai Santo, já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Araão, irmão de Moisés,
para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Ou seja, o padre está abaixo do bispo. Tá vendo? Já falei. Papa, bispo, padre, diácono. Essa é a ordem. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Araão, que é a igreja, gente, sucede Israel, a plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficientemente para os sacrifícios do tabernáculo. Qual que é o tabernáculo hoje, gente? A igreja. O santuário é a igreja. O tabernáculo é a igreja. A tenda hoje é a igreja. Tudo hoje é a igreja. E para a ordenação dos diáconos. Falei dos bispos, padres, agora para encerrar os diáconos. Ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa igreja para a edificação do novo templo. Somos nós. Nós somos o templo de Deus. Constituístes 3 ordens de ministros para servirem o vosso nome. 3 ordens, diáconos, padres e bispos. Para servirem o vosso nome, para servir a Cristo. Então, o diácono, o padre e o bispo, eles servem a Jesus Cristo, através da igreja. Para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei... Não, desculpa, eu errei. Como outrora, escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário, que eu já falei. Tá vendo? Então, gente, esse é o parágrafo 1543. Na próxima aula, nós vamos continuar no parágrafo 1544, que diz assim: o único sacerdócio de Cristo. Nós vamos explicar o que significa isso. Mas, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder, em te explicar, ok? Mas nós vamos continuar aí nas próximas aulas. Tem muita coisa para a gente ver. Vamos devagar, não vamos correr, para que a gente possa aprender, né, sobre o sacramento da ordem. E você vai entender a maravilha deste sacramento. Então, quando você estiver diante de um sacerdote, peça a bênção. Toda vez que eu chego perto de um diácono, de um padre ou de um bispo, a primeira coisa que eu faço é pedir a bênção. Quando ele fala Deus te abençoe, é o próprio Cristo que está abençoando. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.